Olá, boa noite, você que está sintonizado na TV Diário do Sertão. Mais uma vez é um prazer imenso estar com você neste canal, nessa sexta-feira, em que nós, mais uma vez, estamos aqui para trazermos assuntos polêmicos, assuntos palpitantes e também com a sua participação de casa. Meu caro Alexandre, mais uma vez é um prazer estar com você aqui. Boa noite. Boa noite, Joselito. Boa noite você de casa. Boa noite a toda a equipe aqui da TV Diário do Sertão. Onde você estiver, está no trabalho, está saindo, está chegando. Muito boa noite mais uma vez. Depois de uma folguinha, né, de festejos juninos para quem acompanha. E a gente também tirou essa folga. E aí voltamos com todo o gás aqui na TV Diário do Sertão, com seu Censura Livre. Boa noite, meu general forte. Boa noite, Aristênio. Boa noite a você que está em casa agora, nesse momento, deitado, sentado, assistindo à TV Diário do Sertão, seja ela através da internet ou também através da TV Netline, TV a cabo da Netline, em várias cidades aqui da nossa região, no Vale do Piancó. A você, nosso carinhoso abraço, nosso muito obrigado e de já desejando um ótimo final de semana para você que está sintonizado nesse momento. Hoje nós haveremos de, daqui a pouquinho, conversarmos com o diretor, um dos diretores do HUJB, Marcelo Pinheiro, que vai falar sobre as novidades daquela casa de saúde, sobre algumas polêmicas que geraram nos últimos dias em Cajazeiras e, por que não dizer, na região, porque o HUJB, ele não é apenas Cajazeiras, ele é também a região polarizada por Cajazeiras, aproximadamente 20 municípios, como é um hospital universitário, é federal, abrange também cidades que não são nem da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, enfim, é uma casa de saúde que tem dado um aparato de saúde muito grande a toda essa nossa região. Vamos tirar algumas dúvidas de quem é a responsabilidade do tratamento, do atendimento de urgência e emergência, do atendimento cotidiano daquela casa de saúde, os investimentos que estão chegando, o que já foi mudado desde o princípio do HUJB, ou melhor, do Instituto Júlio Maria Bandeira de Melo, né? Quando era de Júlio Bandeira, na década de 90, que teve um atendimento muito grande aqui na região. Depois veio a Prefeitura Municipal, nos anos de 2000, 2002, quando o então ex-prefeito Carlos Antônio assumiu, o município assumiu o comando daquela casa de saúde, e depois pela federalização. As mudanças que aconteceram no HUJB, você, Alexandre, que tem vivido esse dia a dia, sabe também que as mudanças foram muito positivas, né, muito positivas. O crescimento, o investimento, a ação que está tendo o HUJB hoje é bem diferente do que tinha no passado. Então, hoje nós vamos abordar esse tema, além de outros mais temas que estão no dia a dia de Cajazeiras, da região e do país. Muito bem, e hoje dia 5, né? Dia 5 de julho de 2019. Brincou muito o São João? Não, eu por opção e por gosto, eu não festejo mais as questões de São João, não curto, como a gente diz no linguajar. Eu prefiro descansar, viajar, ficar com a família. Mas o tema é exatamente esse. Eu vinha aqui para a TV Diário do Sertão agora há pouco, mais uma vez, boa noite você de casa, né? A TV Diário do Sertão já em licença para chegar. E eu vim ouvindo, Joselito, os companheiros da Mais FM, inclusive reprisaram uma entrevista que o ex-prefeito Antônio Vitoriano de Abreu concedeu ao nosso chefe Peterson Santos, falando justamente do Chamegão, 30 anos. 30 Né? anos. Ele veio à sua primeira edição em 89, eu não me lembro, eu era pequeno, eu tinha 9 anos, né, em junho de 1989. 89. É ruim até de dizer, já faz tanto tempo, 30 anos, eu já passei dos 30, beirando, como deu um amigo meu, beirando 40, mas se Deus quiser a gente chega lá. E vinha ouvindo essa questão e puxando a memória de Cajazeiras em algo que eu vi muito nos anos 90, o Joselito não foi diferente, você de casa, você cajazeirense, você cajazeirado, você que tem raiz aqui na cidade, que acompanharam isso. O pessoal tinha um dizer,
era a terra do já teve, né? É verdade. A gente ficou conhecido com essa questão, a terra do já teve. A gente tinha a ferrovia, a gente tinha trem aqui, acho que nos anos 70, 60, Por aí, 50 em diante. Isso. Né? Tanto é que a agência do Banco do Brasil, a qual muita honra fiz parte também como funcionário, ela completou, acho que 2 anos atrás, 81 anos de fundação instalação em aqui, Cajazeiras. de instalação na cidade de Cajazeiras. E ela veio justamente com o advento do algodão. A gente tinha O ouro branco. o ouro branco. Né? Puxou na memória, ainda foi mais atrás, Joselito. E de lá para cá, eu não estou dizendo que foi simples, que foi algo premeditado, nada disso. Até porque teve uma praga acho que era o bicudo na época, que dizimou, acabou com a questão do plantio do algodão em toda essa região do sertão, do paraibano principalmente. E aí a gente tinha a estação de trem, que hoje é o NEC, né? O Núcleo de Extensão Núcleo de Extensão Cultural da UFCG, aqui perto, inclusive, da TV Diário do Sertão. Não tem mais. A gente teve aqui... A FEBEMA. FEBEMA também. FEBEMA, Cibrazen. Né? FEBEMA, Cibrazen. Estamos agora em pé de perca da Receita Federal. Perdemos a vara do trabalho. Perdemos a vara do trabalho. Eu cantei essa pedra aqui, não com satisfação, mas pela vida de jornalista que a gente tenha e tinha muito mais ativa há um tempo atrás. Eu acho que 2 anos e meio atrás eu tinha uns contatos e cantei dizendo que a Polícia Rodoviária Federal sairia da cidade de Cajazeiras e iria para Souza. Porque em Souza tinha um terreno, ia construir uma nova unidade. Era coisa bem bacana. Ah, não existe isso, não é por aí e tal. E não saiu, porque não sei que cargas d'água aconteceu. Agora, permita-me um simples adendo nessa história. Tirar a Polícia Rodoviária Federal de Cajazeiras, que é uma cidade fronteira com o estado do Ceará, próximo do estado do Pernambuco, próximo do estado do Rio Grande do Norte, é abrir as cancelas para a bandidagem entrar. Concordo. É abrir as cancelas para o tráfico de droga, que Cajazeiras já é rota. Cajazeiras já é rota. É abrir o tráfico de droga para o contrabando de veículos roubados. Enfim, é dizer assim, entrega a região fronteirística aos bandidos. Porque Cajazeiras é, na verdade, como localização geográfica, é o melhor ponto. Porque é aqui que está a divisa. Você sabe muito bem que muitos caminhões carregados, eles deixam de vir por Cajazeiras quando a carga é contrabandeada, quando a carga muitas das vezes sem nota, eles deixam de vir por Cajazeiras porque Cajazeiras tem Polícia Rodoviária Federal, porque Cajazeiras tem um posto, né, da coletoria, enfim. É aí que a gente precisa entender, as autoridades que estão em João Pessoa, que estão em Brasília, precisam entender que esta região de fronteira não é briga por poder de cidades, é localização. Apenas isso, localização. Porque tirar de Cajazeiras para colocar em Souza, se não fosse a localização, não ia mudar em nada. Não ia mudar em nada. Mas a questão é de localização geográfica. Pois é. E aí, voltando ainda ao ponto inicial, é justamente isso. Nós nos acostumamos, de certo modo, até com pesar, a perder e ficar por isso mesmo. Você pode observar, perdeu, foi embora, acabou. Se você busca Souza, você busca Campina, você busca João Pessoa, você busca Juazeiro, você busca qualquer outra alternativa. Menos fazer algo com que as coisas não deixem a cidade de Cajazeiras, mas embora. É ridículo. E eu voltando à entrevista que eu ouvi agora há pouco, rapidamente, de Vitoriano, ele disse, não, mas naquela... a gente já tinha comentado isso em rádio, ambiente de rádio, muitas vezes. Ah, mas naquela época as bandas que vinham para Cajazeiras eram muito mais baratas do que hoje. Relativamente, gente, se você pegar a época, não era barato também não. Um artista famoso vir para Cajazeiras não era algo barato. Não é essa exorbitância que é hoje. Um show de um cara custa 500 mil reais. Né? Que tem vários artistas. Não estou dizendo que não merecem. Não é por aí. Cada um conquista seu espaço
e tem o valor que assim o povo diz que tem. Afinal de contas, quando você paga R$ 300 para ir para uma área VIP, Golden Master, Constelação, que antes, né, a gente chegava numa festa, com todo o respeito que eu tenho à figura de Chilito, lembra de Chilito? Demais. Quem ficava no pé do palco era Chilito, Tereza do Pau, Rosa Beba, não estou menosprezando Babalu. ninguém, né? Babalu. A gente está dizendo isso para ver a que ponto chegamos. Quem ficava no pé do palco era asilado. Na minha época era assim. Todo respeito às classes, às pessoas, não é a crítica a ninguém. Eu estou falando de que quem ia para pé de palco era tido como o diferente, o errado, a ralé, né? E hoje não. Quanto mais perto do palco, É área VIP. mais dinheiro você tem, porque é área VIP. Aí ele divide 100 metros, 20 metros para cá, área VIP. 20 metros mais para frente, VIP Gold. Se for E para o aí camarote, vão- já é alguma coisa, constelação, alguma lunar, alguma coisa. E tudo isso é mais caro. E aí pego de volta lá na entrevista o Chamegão, a exemplo do carnaval da cidade de Cajazeiras, embora não deixei de frequentar os dois há muitos anos, mas acabaram. Acabaram, Joselito. Aristênio, me permita falar, e agora eu vou falar com propriedade, porque eu tive a oportunidade durante 8 anos coordenar tanto o Carnaval como São João de Cajazeiras, de 2001 a 2008, eu coordenei o Carnaval e o São João de Cajazeiras, e desde aquela época eu dizia uma coisa: Cajazeiras não, a estrutura pública municipal não tem como bancar 2 grandes eventos como era. Porque eram 2 grandes eventos, 2 Verdade. megas eventos. Né? Não dava não. Carnaval com 5 dias, São João com 15 dias, não tinha condição de bancar com recursos públicos. Aí, o que eu dizia na época? Alguns podem até dizer que não concordam, e eu vou entender, cada um tem o seu ponto de vista. Eventos, é preciso que a iniciativa privada tome conta, que o poder público entre apenas com a infraestrutura básica, a assistência à saúde, a polícia, o corpo de bombeiro, Limpeza. né, a limpeza, aí sim, com custos baixíssimos para os cofres públicos e o cidadão também pagando coisa simbólica, porque quando é um evento de massa, aí tem condição de cobrar preços mais baratos. Digamos, no Carnaval de Cajazeiras, em 2013, tinha noite que dava 40 mil pessoas. Verdade. 40 mil pessoas, né? Com chão de avião, com bandas baianas, com garota safada e tudo mais. Então, eu sempre entendi que o poder público ele precisa investir em saúde, em educação, em infraestrutura, em melhorias, né? Nas praças da cidade, a pavimentação. Evento só se faz... Quando é que eu faço uma festa na minha casa? Quando as minhas finanças estão sanadas. Quando o meu bolso não está... Ele suporta. Não vou tirar da boca dos meus filhos para fazer uma festa. Assim mesmo a administração pública. Ela não pode deixar de investir naquilo que é necessário, no básico, pelo menos, para investir em eventos, para investir em festa. Eu gosto de festa. Muitos de vocês que estão nos assistindo agora gostam de festa, mas eu tenho certeza que vocês vão concordar. É melhor ter uma saúde de qualidade porque eu vou ter a saúde o ano inteiro. É melhor ter uma educação de qualidade porque o meu filho vai estudar numa escola climatizada, numa escola com professores com estímulo para ensinar, com salários dignos, com a infraestrutura digna, em dia, né? Do que com a cidade pavimentada, com as praças bonitas, arborizadas e iluminadas, com as vias bonitas, com a agricultura na zona rural funcionando, do que eu passar 7 dias tendo festa e, infelizmente, as demandas necessárias não serem atendidas. E eu fui um dos que critiquei e continuo criticando, dizendo de que não há a necessidade dessas festas hoje em dia na cidade de Cajazeiras. Não há. Não há necessidade, não é porque a gente não gosta de lazer, não. Como o Joselito diz. Ora, para eu tirar de algo e colocar no outro, não vai ficar descoberto. E dentro dessa perspectiva, há uns anos atrás, a gente fazia essa discussão, ainda na CDL,
Eu não sei quem era o presidente da Zero, não sei se era Severino ou se foi já na época de Alexandre. Irlane. Eu não, Acho que foi de Islândia. não lembro. E a gente falava justamente disso, acho que de um fim de ano, que tinha aquelas promoções, né, que as pessoas compravam no comércio, ficava até uma vizinha minha ganhou um carro na época no sorteio, foi bem bacana. E depois disso, o próprio comércio de Cajazeiras, ele começou a apertar com as crises, com essa movimentação financeira global que atingiu aqui, naquela época da marolinha, que tu manda, marolinha, da marolinha é peste. Desde lá que a gente está nessa onda sem parar mais. E dizíamos, mas essa festa, esses dias de festa, São João, no caso o Chamegão, e o Carnaval, aquece a economia. E eu dizia, meu irmão, não aquece não. Mas aquece, eu digo, olha, porque a turma que vai lá na tua loja, e eu digo isso com propriedade, também faço ainda parte do comércio Cajazeiras, a parte de marcenaria, e a gente vê o seguinte, a turma vai na loja, ela compra uma camisa, ela compra uma calça, ele compra um vestido, ele compra uma roupa para ir para o evento lá, uma garota safada, super evento, tal, beleza. Aí ele vai, compra em 3, 4, 5 pagamentos, que aqui ainda tem aquela questão do carnê. É verdade. Ainda tem muitas lojas que é na promissória, eu vou, assino, quando eu atraso, vai o menino lá cobrar na porta e chama pelo, ei, ó, fica aquela continha. Quem nunca viu isso em Cajazeiras? E aí, o que é que acontece? O cidadão compra, cidadã vai também e compra, e não consegue pagar. Não consegue pagar. E aí eu perguntava, onde é que está o aquecimento disso? Eu te vender fiado e não receber? Ou não fazer o evento e o cara vir comprar e me pagar porque tem esse outro lado da moeda. Né? Eu entendo que o evento, ele é necessário que aconteça, que eu acho que de qualquer forma dá uma aquecida no comércio, dá uma aquecida na cidade inteira, mas sem o investimento. Campina Grande, o maior São João do mundo que é Campina Grande, o poder público entra com uma parte. Mas o poder público entra com uma parte. Só uma ressalva na questão de Campina Grande, acompanhava muito isso nos anos 90, quando começou mesmo o apogeu, e você há de lembrar também, os grandes eventos em Campina Grande eram na Vila Forró, e era pago. Então, na época, eu lembro, Machos com Leite, Limão com Mel, Magnífico, Eliane, sei lá, as bandas que estavam no auge naquela época, elas tocavam na Vila Forró. Lá no Parque do Povo, com todo respeito, a tradição, as bandas, era quem? Era Bilio de Campina, era Elba Ramalho, era Zé Ramalho, as menores em termos de gosto popular e as maiores em termos de qualidade. Era de graça. O Carnaval de Caicó é pago. É um dos grandes carnavais do Nordeste e é pago. Né? O carnaval lá da região de Natal ali também é pago. Né? O cidadão paga para participar. São atrações, grandes atrações a nível nacional, mas é pago. Ninguém reclama. Quando tem uma atração boa, desde que não se explore, né? Porque a gente sabe que o povo também é sofrido para a questão financeira. Aí você pode dizer, e o pobre que não tem para onde ir, vai ter dias que aí sim é gratuito, né? Com as atrações menor de pequeno porte, menor de pequeno porte, pode ser gratuito. O que não pode ao meu ver, o poder público investir milhões e milhões em eventos e deixar a assistência básica sem assistência. Deixar a saúde, a educação, a ação social sem a devida assistência e investindo naquilo que não vai trazer um retorno como traz a saúde e como traz a educação. Pois é, então se alguém perguntar o que é que tem a ver com a história que você puxou do Chamegão, é justamente para a gente massificar o que vamos conversar daqui a pouco com o Marcelo Pinheiro, ele que é gerente administrativo lá do Hospital Universitário Júlio Bandeira, aqui na nossa cidade, o antigo Hospital Infantil, não é mais Hospital Infantil. Daqui a pouco a gente vai explicar por que não é mais e, obviamente, pegando toda essa história que o José lhe traz, que é para massificar a cultura da permanência, seja na saúde, seja na educação, seja no lazer, no entretenimento, no futebol, a gente ter algo que seja longínquo, mas que não prejudique, principalmente, você, cajazeirense, cajazeirado. São 8 da noite, mais 33 minutos. Vamos ali um intervalo rapidinho. A gente vai ao intervalo aqui da TV Diário do Sertão, toma uma água. O Marcelo já está aqui conosco.
A gente vai conversar sobre investimentos, sobre mudanças, sobre concurso, sobre ampliação, recursos do governo federal destinados ao Hospital Universitário de Cajazeiras e a gente bate esse papo já depois de intervalo comercial. A gente já volta. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Olá, são 8 horas mais 38 minutos, voltamos com o programa Censura Livre e já aqui nos nossos estúdios, o nosso grande amigo de infância, Marcelo Pinheiro, hoje gerente administrativo do HUJB. Marcelo, prazer imenso recebê-lo aqui no programa, sinta-se à vontade, aqui também é a sua casa. Boa noite. Boa noite, Joselito, boa noite, Aristênio, e é claro, boa noite a todos os nossos telespectadores da TV Diário do Sertão. É com grande satisfação que este meio de comunicação propicia, principalmente a nossa instituição, a prestar alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas, principalmente da população que é atendida naquela instituição de saúde. Boa noite, Marcelo. Satisfação redobrada tê-lo aqui no Censura Livre. Marcelo, como a gente sabe, todo mundo amigo aqui de Cajazeiras, é um dos nossos coordenadores lá do HUJB. Faço muito orgulho de fazer parte daquela família também, mas aqui a gente gosta sempre de trazer o preto no branco. Muita falácia essa semana, Marcelo, com relação ao que mudou no HUJB. Muita gente ainda confunde HUJB, que é o Hospital Universitário, com o antigo Hospital Infantil. Teve acredito que a gente diz assim, um lapso, né, temporal de parte da imprensa de fazer uma crítica, de repente, sem conhecer como é essa nova roupagem. Para a gente começar essa conversa de hoje, o que é que mudou, essencialmente, de infantil para HUJB? Boa noite novamente, Aristênio. É importante pensarmos que o Hospital Universitário Júlio Bandeira, a princípio, ele tinha uma concepção, né, ao longo dos anos, de ser apenas um hospital infantil, hospital pediátrico, né, que atendia apenas criança. Com a doação do hospital no ano de 2011 e tornando ele o Hospital Universitário Federal, já em 2012, o hospital ele sofre uma mudança, principalmente na sua concepção enquanto casa de saúde, no sentido de transformar aquela assistência que era especificamente para pediatria em um hospital que pudesse ser também atendendo à saúde da mulher e maternidade também, né, a parte tanto ginecológica como da parte obstetrícia. No entanto, ao longo do tempo, principalmente com essa mudança de gestão na EBSER, principalmente neste ano, foi possível concebermos uma outra perspectiva para o hospital, pensando nele ampliar os seus serviços, à medida de que não somente pediatria, obstetrícia e saúde da mulher, mas também a saúde do homem. Não é? Então, e principalmente agora com cirurgias eletivas, cirurgias essas que não estavam ainda predefinidas quando foi dimensionado os serviços e o pessoal daquele hospital no ano de 2014. Então, o hospital sofreu esta mudança ao longo desse tempo. Não é? Então, essa concepção de hospital infantil, né? O hospital infantil era do tempo de Júlio Bandeira. Né? Ele já passou a ser também Instituto Júlio Maria Bandeira de Melo, o antigo IJB, que era uma autarquia municipal, né? Que depois, transferido para a universidade, tornou-se o Hospital Universitário Júlio Bandeira. Então, essa concepção de Hospital Universitário Júlio Bandeira é no sentido de que a assistência ela não é só ofertar assistência à população, mas, principalmente, ser o campo de estudo, né, de aprimoramento dos nossos alunos, tanto de medicina, de enfermagem, né, como também de outras disciplinas multidisciplinares, outros cursos, né, os cursos multidisciplinares envolvidos na área de saúde ou não,
Especificamente, por exemplo, nós temos lá estagiários de engenharia civil, lá do Tecnologia da IFE. informação. Tecnologia da informação, arquitetura. Então, o hospital ela tem esse leque de alternativas, tanto assistencial, mas principalmente por ser um hospital escola, oferecer ao aluno campos de estágios. Marcelo, a infraestrutura do hospital é visível que mudou significativamente. A área de atendimento, você acaba de explicar também que mudou, que era infantil, agora tem saúde da mulher, provavelmente agora vai se estender também para a saúde do homem agora. Isso quer dizer que vai ser praticamente a amplitude total. Eu perguntaria, em termos de estrutura hospitalar, de equipamentos, o que de novo tem no nosso HUJB? Eu sou até suspeito de dizer, Aristênio conhece muito bem. Hoje nós temos 2 salas cirúrgicas que não faz vergonha a nenhum hospital do estado da Paraíba, pelo menos na complexidade do nosso hospital. Equipamentos novos, equipamentos modernos, né, e principalmente com profissionais comprometidos. Eu sempre digo que é o seguinte, o equipamento hospitalar ele é apenas um detalhe, né? O equipamento principal de um hospital humano, né? é o humano. Não é? Eu posso ter os melhores equipamentos do mundo, mas se eu não tiver uma força de trabalho comprometida com a assistência e com o ensino, infelizmente compromete o conjunto. Não é? O equipamento por si só não vai resolver o problema. É preciso ter um bom operador, ter as pessoas envolvidas em todo o processo. Mas, enfim, o hospital ele está realmente muito bem equipado, tem uma infraestrutura de qualidade. Para vocês terem uma ideia, o hospital ele tem um serviço de hotelaria, que a gente conhece como serviço de hotelaria, um dos melhores do estado da Paraíba. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É a população, as pessoas que utilizam deste serviço lá. O quê? O acompanhante tem poltrona para ficar acompanhando o seu paciente, né? A pessoa que está acompanhando lá, tratando da saúde. Tem uma enfermaria com camas elétricas, tem enfermaria com ar-condicionado, com TV, com Wi-Fi. As pessoas às vezes até dizem assim, tem tudo isso, mas não tem atendimento? Olha, tem atendimento. Tem atendimento sim. Agora, é esperar qual é a expectativa, o que é que eu penso de um hospital público, né? É o que é que eu, enquanto usuário do serviço público, o que é que eu penso? Às vezes a gente fica questionando. Ninguém no rádio até hoje ouviu falar. Diz, olha, eu fui num serviço particular de fulano de tal e eu passei 6 horas esperando para ser atendido. Eu nunca escutei isso no rádio. Verdade. Eu digo assim... Eu costumava dizer, principalmente no atendimento que eu ia te interrompendo, mas para registrar, minha esposa fazia o pré-natal lá em Souza. Eu era do Banco do Brasil, tinha um plano de saúde e lá tinha tudo, eu ia. Mas eu ia com raiva, porque... A espera é grande. Ela saía daqui de táxi às 2h, 2h30. Eu saía aqui da agência do banco por volta de 4h30 e ia me encontrar com ela lá. Ela saía 2h. Quando eu chegava lá, 4h30, já pertinho de 5 horas, quando eu chegava, e aí? Eu disse, não, agora já melhorou, só tem 8 na minha frente. Era mais ou menos por aí. Eu saía de lá 8h30, 9. Mas os índices realmente de reclamação do serviço particular, se a gente comparar, realmente, eu não estou dizendo, eu falava nesta semana em uma entrevista, dizer que a reclamação ela é importante. Eu sempre digo lá, faz parte do processo, mas faz parte principalmente para aquele que é gestor, ele avaliar essas denúncias, essas reclamações como pontos de melhoria para a gestão. Porque a partir da reclamação é que a gestão ela faz as suas tomadas de decisões e prioriza as ações internas do que pode melhorar. Mas é importante, Aristênio e Joselito, não fugindo do assunto, dizer que essas reclamações, elas soltadas no rádio, ligando para o rádio, reclamando na TV, elas são soltas no vazio. É importante que os nossos usuários utilizem o serviço de ouvidoria do hospital. Porque o nosso serviço de ouvidoria, ele é um serviço profissional, no sentido de que a sua denúncia, a denúncia do usuário, ela é aberta a um processo administrativo, onde é ouvida as partes, todas as partes envolvidas, e é dada uma resposta ao usuário, e é dada principalmente uma resposta à Controladoria Geral da União, porque as nossas ouvidorias ela é ligada a uma ouvidoria geral do governo federal e também ligada à ouvidoria da Controladoria Geral da União, onde fica monitorando as ações dos gestores no âmbito federal.
inclusive com sanções a quem não tomar a providência cabível, né? Perfeitamente. O gestor ele pode ser sanado, né? Ele pode responder administrativamente se ele não cumpriu, né? Não tomou as medidas necessárias para sanar aquelas reclamações. Ô Marcelo, a gente vê, principalmente no serviço público, falar muito em humanização, né? E também na seletividade dos casos. O eixo amarelo, o eixo verde, eixo vermelho. Para o telespectador que está em casa, como é que funciona isso no HUJB? Ou o que funciona no HUJB funciona em todas as casas de saúde? O eixo amarelo, qual é a prioridade do eixo amarelo, do eixo verde, do eixo vermelho? Como é que está acontecendo essa humanização lá no HUJB? Olha, todo e qualquer sistema, todo qualquer atendimento à população público num serviço de saúde de porta aberta, que é o caso do HUJB, ele não é porta fechada, ele não fechará as portas, né, diferentemente do que as pessoas divulgaram recentemente, mas todo e qualquer serviço de porta aberta se faz necessário que ele administre as chegadas desses pacientes. Qual é o grau de complexidade, quais são os problemas que esse paciente ele chegou no hospital. Então, nós utilizamos um protocolo chamado Manchester. Esse protocolo ele é mundial, né? Quando acontece um acidente, um grande acidente, todo mundo sabe que os bombeiros ou os socorristas, eles classificam os envolvidos naquele acidente, vermelho, amarelo, verde, azul. Então, eles vão classificando, ou seja, são os níveis de complexidade daquele paciente que ele vai ser atendido. Isso não é diferente nem na unidade de pronto atendimento aqui do nosso município, e lá no hospital também isso não é diferente. Então, o usuário que chega, ele é classificado. A primeira coisa que ele chega no hospital, dizer que ele não é atendido, às vezes isso até nos incomoda, porque ele é atendido. Ele é atendido por um profissional de saúde, ele é atendido pelo enfermeiro, né, que é a primeira parte onde ele vai fazer a classificação de risco. O usuário é verificado, a temperatura dele, os sinais vitais, ele é classificado e, após a classificação, ele pode ser classificado como azul, verde, amarelo, laranja ou vermelho. E cada uma dessas classificações existe prioridade. Aquele usuário que é classificado como azul, é um usuário azul e verde, é um usuário que deveria ir para uma unidade básica. E a gente diz, mas não tem unidade básica no final de semana e nem muito menos unidade básica à noite. Bem, ele não estaria nem para ir para o hospital, é um usuário que ele pode esperar. Né? Então, à medida que a gente faz essa classificação, e principalmente para dar venção aos atendimentos no hospital. Né? Então, de certa forma, essa classificação faz-se necessária no âmbito hospitalar. Pois é, e a gente fala, eu estou tentando me remover da qualidade de enfermeiro para vir só para o jornalismo, mas cogitou-se, como você bem disse, Marcelo, a questão assim, não, vai fechar, não é que vai fechar o atendimento às pessoas. Quando a gente fala em fechar, é porque na prerrogativa do hospital universitário ele não tem, ou não deveria ter, esse atendimento porta aberta. Por quê? Porque a gente precisa dessa assistência primária do município, do estado como um todo, para depois chegar na esfera do hospital. Mas a preço de agora, né? Embora seja porta aberta, ele tem, por exemplo, uma prerrogativa de ser porta aberta para adulto, por exemplo? Não, ele não será porta aberta para adulto. Então, nós não atenderemos urgência e emergência de adultos. Nós atendemos apenas urgência e emergência pediátrica. Urgência e emergência adulto é na unidade de pronto atendimento, que também atenderá a parte de pediatria. Logo, quem sabe, alguns meses aí na frente, ele atenderá. Então, ficará apenas os casos de urgência e emergência, ou seja, classificados apenas aqueles pacientes de vermelho e laranja, né, e, no caso, amarelo. Então, os pacientes que serão atendidos no HUJB. E isso vai demorar, tá, gente? Não é da noite para o dia, não é hoje. E o hospital ele não fechará as portas, ele continuará sendo uma porta aberta, mas, neste caso, urgência e emergência. Não será um hospital universitário, Aristene, como tem no restante do país, ou seja, um hospital apenas referenciado, ou seja,
O paciente só vai lá quando é referenciado. Mas se tiver um paciente na área, um paciente criança, no caso, que está dentro daquela faixa de atendimento do hospital, ele será atendido pelo HUJB, mas desde que seja principalmente classificado como urgência e emergência. Ô Marcelo, para que quem está em casa agora possa compreender melhor, quais os casos que se configuraria urgência e emergência, que seria atendido pelo HUJB, e aqueles casos que não serão caracterizados como urgência e emergência? Olha, um caso clássico, uma criança que está com febre há mais de 3 dias, ela vem de um estado de febre há mais de 3 dias e a febre não passa. Não é? É um caso já de levar para o hospital. Uma criança que está com o nariz escorrendo, eu devo levar para o hospital? Não. Eu preciso fazer uma consulta com um pediatra. Não, isso eu resolvo em casa. Então, a dúvida é sempre essa. Nós temos elencado lá vários casos que são classificados como urgência e emergência. É uma convulsão, é uma disfunção renal, ou seja, são esses casos mais graves, né? Casos que vocês, no tempo da gente, eu sempre digo assim, no meu tempo, e eu faço isso muito com meu filho ele tem 6 anos e eu levei para o HUJB apenas 2 vezes para o HUJB, porque estava cometido de uma gastroenterite e outra de uma pneumonia, que a pneumonia eu tratei em casa, consegui tratar em casa. Ele estava com pneumonia, mas foi tratado em casa. Mas então são esses casos que devem chegar ao hospital. Não uma criança que teve uma febre de manhã e aí eu já levo para o hospital. Um caso de um vômito, uma criança A criança vomitou uma vez, eu vou levar para o hospital. Um vômito contínuo, excessivo, constante, eu não consigo controlar esse vômito em casa, sim, vai para o hospital. Porque criança, nós sabemos, ela tende a evoluir muito rápido. Às vezes a criança ela está no hospital, ela pode chegar uma criança no hospital, por exemplo, em amarelo e ela ir passar para um vermelho. Ela dentro do atendimento. Rapidinho, não é? Mas são basicamente esses casos. A gente tem uma série e a gente esquece um pouco do nosso dever enquanto pai, enquanto mãe, não é? De fazermos a nossa parte também em casa, de dar um antitérmico, não é? De dar um anticonvulsão, aliás, algo para parar um vômito de uma vez, não é? Então é preciso avaliar se é o caso de hospital ou não. Nossa região aqui, ela é muito receptiva a algumas viroses, né? E a gente tem percebido muito que nos últimos anos tem momentos que o HUJB está superlotado com crianças, em sua maioria, com virose. Esses casos de virose são casos para o HUJB ou são casos para a UPA e para as unidades básicas de saúde? UPA e unidade básica de saúde, não é? Viroses, não é? Não são... Mas são atendidos lá. Mas são atendidos lá. Né? Chega determinado ponto, eles podem chegar a ser atendidos no hospital. Tanto é bem verdade, Joselito, que de fevereiro a junho o atendimento praticamente triplica no hospital. Nós chegamos a atender, às vezes, até 150, 180 pessoas dia, isso. E quando não está nesse período, tem período que nós atendemos 25 pacientes, né? Isso porque, quando volta as crianças para a aula, período chuvoso, e aí o período de viroses ele é sazonal. Um ano é dengue, outro ano são gastroenterites, então tem sempre tosse, não é? Então tem uma série de períodos sazonais que nós vivenciamos. Por exemplo, agora, a partir de julho, já começa a diminuir os atendimentos, e aí é o período que mais diminui essas denúncias, vamos por assim dizer. Falar em denúncia, a gente teve, infelizmente, relatos também na imprensa, no cotidiano, de pacientes, crianças que estavam internadas no HUJB e que complicou ao ponto de ter que ser transferido, aquela coisa toda, e veio a óbito. Como é o procedimento? Porque muita gente diz, não atendeu porque não quis, esperou morrer para depois transferir, discuta de tudo que é jeito. Outros dizem, porque lá não tem médico suficiente, porque lá faltou isso, aquilo, outro. Como é esse entendimento? Como é que deveria funcionar? Primeiro tem que entender que cada unidade de saúde ela tem a sua complexidade. E aí você é profissional de saúde, Aristênio, e sabe muito mais do que eu, que sou um mero gerente administrativo. Mas cada unidade de saúde ela tem a sua complexidade.
o HUJB ela atende uma complexidade e os nossos profissionais eles vão até um limite. Ou seja, o paciente ele pode chegar lá com uma pneumonia, mas ele pode evoluir para um derrame pleural e por aí vai, ele pode complicar. Enfim, ele pode chegar a um processo de evolução em que o hospital ele não tem, diante da sua complexidade, mais a capacidade de atender, ou seja, ele vai precisar de um suporte. Sepsemia. Isso, uma sepsemia, entendeu? Ele vai precisar de uma UTI. Nós não temos UTI no hospital, então ele tem que ser transferido para um centro maior, né? Então, até onde complexidade do hospital ele atende. Aí eu preciso de uma tomografia. Bom, por que o HUJ também não tem uma tomografia? Porque não faz parte, não é o escopo, não faz parte do apoio diagnóstico, esse serviço não faz parte do serviço de apoio diagnóstico do hospital, porque já é um serviço de tomografia, ressonância, de alta complexidade, então não faz parte. Então, logo, o paciente ele precisa ser transferido. Se ele transferiu e se ele foi para uma outra unidade de saúde, isso não é o tempo de atendimento, porque o período que ele estava no hospital, ele foi atendido, ele foi acompanhado por profissionais da complexidade do hospital. Ele não pula etapa, ele vai da baixa para chegar na alta. Isso, ele vai da baixa, se ele complica, a equipe médica ela define que isso faz parte da conduta médica, né? Se a conduta médica entende que o hospital ele não tem mais, a complexidade que ele atende não oferece mais as condições para o atendimento dele, então ele é transferido para uma unidade superior a ele. Porque o HUJB, apesar de ser um hospital universitário federal, ele não se compara, por exemplo, ao Hospital Alcides Carneiro, em Campina Grande, e nem muito menos ao Hospital Universitário do Lauro Vanderlei, em João Pessoa. A complexidade é completamente distinta. Como nós temos, por exemplo, hospitais universitários federais que atendem apenas, por exemplo, doenças tropicais, que é o caso do HDT, lá no Tocantins, em Araguaína. Esse hospital ele atende somente doenças tropicais, ele é especializado nisso, né? Então, vai de acordo com a complexidade e a especialidade do hospital. Marcelo, você... Só do outro, profissionais, outra crítica se não tem médico, bote mais médico, chame mais médico. Como é que funciona essa dinâmica lá? Na verdade, tem profissionais. Nós temos, por exemplo, hoje nós fechamos, agora com essa última convocação, a mais de 300 profissionais no hospital. Para vocês terem uma ideia, isso não é segredo de ninguém, mas nós temos uma folha de pagamento mensal de aproximadamente 2,5 milhões só para profissionais, né? Os profissionais são, além de serem bem pagos, são profissionais capacitados e principalmente comprometidos com a instituição. Então, o quantitativo ele é dimensionado de acordo com quantitativos de leitos, quantitativo de atendimentos. Então, não é você jogar um monte de médico no hospital. Como é que eu vou colocar agora 4 médicos em atendimento, não é que eu chego em determinado momento, um período do ano, eu tenho 20 pacientes para serem atendidos. É até o que vocês estavam falando antes. Isso aí é ingerência, né, é ingestão, né, de recursos públicos. Então, você não consegue, você vai estar gastando excessivamente e não vai ter eficiência no gasto, né? Mas o quantitativo, Aristênio, ele é suficiente. Até reformular. Antes de EBSE eram quantos, quando vocês chegaram, e hoje são quantos? Por exemplo, dentre vários outros profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim. Mas eu vou puxar mais na questão médica, que é onde faz aquele alardear barulho, né? diferente. Quando chegaram lá, eram quantos, por exemplo, pediatras, e hoje a gente tem quantos pediatras no HU? Olha, eu acho que pediatras, não sei se me falha a memória, eu acho que são em torno de 15 pediatras. Quando nós estávamos no hospital, nós só tínhamos Dilberi, que era pediatra. O restante era tudo clínico, né? Todos eram clínica médica. Nós não tínhamos pediatra no pronto atendimento. Então, no pronto atendimento hoje nós temos somente pediatras. Então, quem chegar agora, nesse exato momento, para ser atendido no HUJB, a criança vai ser atendida por um pediatra em pronto atendimento. Isso é difícil. Nós sabemos que a quantidade de profissionais pediatras no Brasil é extremamente carente, né? Mas nós conseguimos hoje ter 2 pediatras no plantão, no pronto atendimento. Fora, é claro, os pediatras que fazem a evolução dos pacientes internos. E fora os pediatras que atendem no ambulatório especializado em pediatria.
Marcelo, você falou agora há pouco em relação à UTI, né? É possível que o HU ele possa receber uma UTI, não só a infraestrutura, mas a capacidade de atendimento dele? Olha, eu sempre digo o seguinte: a UTI é o equipamento mais fácil que você tem de montar. Por quê? Você precisa de uma cama hospitalar, de um respirador, um monitor cardíaco, né? E os outros serviços, a equipe, né? Mas você tem uma coisa que é a contrarreferência ou a referência. E aí imaginemos uma UTI ser um serviço de hemodinâmica na cidade, ou então, no mínimo, próximo à cidade para você referenciar. Uma UTI ser um serviço de neurologia, referência próxima ou na cidade. Então, quando nós dimensionamos os serviços do hospital, foi nos ofertado, olha, podemos abrir aí 10 leitos de UTI pediátrica. Abrir uma UTI pediátrica sem esses suportes é a mesma coisa que você ter uma clínica médica com um respirador e um monitor. O hospital regional não tem? Eu não sei, porque eu desconheço, por exemplo, qual é a referência. Para criança não, né? Mas para adulto não tem UTI no hospital regional? Tem a UTI. Eu tive a oportunidade também de ser plantonista na UTI do Hospital Regional e a gente tinha, primeiro, né, vou fazer às vezes de lá porque também sou funcionário da casa. E o que acontece? Muita gente tem um olhar, uma percepção, Joselito, de que qualquer paciente grave ele vai para a UTI. E a UTI ele tem uma classificação também para adentrar. Muita gente, quando eu estudei UTI, quem é que, entre aspas, e aspas gigantes, quem é que tem prioridade aí uma UTI? Uma pessoa de 25 anos, politraumatizada, um traumatismo craniano, um infarto, ou um senhorzinho de 88 anos com a mesma sintomatologia? Todo mundo vai pensar que é o senhorzinho. Não é. Porque friamente, não é cristãomente falando, não é? Mas friamente nas análises da ciência contemporânea, ele diz que quem tem mais chance de sobreviver fisiologicamente é o mais jovem. É o mais jovem. Lá em nós, Deus diz que fica quem Ele quer, mas eu estou falando dos homens. É quem tem capacidade de sobrevivência maior. E a gente tem essa cultura de quem vai é o mais velho porque é mais velho. Não é. Então você tira como é que tem os parâmetros de UTI. Né? Você tem condição de ter a UTI pediátrica no Regional de Cajazeira? Não. Não tem. Ah, mas tem um respirador? Tem. Mas não tem, por exemplo, os profissionais, o suporte avançado. Eu vejo o grande problema justamente aí, né? A questão do profissional. Não é porque os profissionais estão lá não sejam bons, não, mas lá a turma é de adulto. É diferente. É muito diferente. Muito diferente. Isso. Eu preciso ter de enfermeiro de plantão, técnico de plantão, médico de plantão, médico fisioterapeuta. Intensivista, né? É isso. Intensivista, médico intensivista pediátrico. No caso nosso, intensivista pediátrico. Se o pediatra já é difícil, imagina o intensivista pediátrico. Eu tenho que ter o fisioterapeuta na UTI, não é no hospital, na UTI específico lá. Então, é uma condição, certo, para se ter uma unidade de terapia intensiva, uma condição um pouco mais complexa. Não é à toa que UTI já é um serviço de alta complexidade. Na região aqui, nesse raio de 400 quilômetros talvez, para até Campina Grande, qual a cidade que tem UTI infantil, pediátrica? Apenas Patos. Patos tem uma UTI pediátrica. Com ressalva. Eu não conheço o serviço, né? Eu não conheço o serviço. A gente conhece a condição, por exemplo, do HUJB de ter ou não uma unidade de terapia intensiva. Né? Por exemplo, agora nós queríamos abrir, infelizmente nós não podemos compor toda a equipe, mas uma unidade de cuidados intermediários para a gente abrir a nossa UCIM. Né? Mesmo que não abríssemos a maternidade, mas a UCIM estaria lá para dar suporte. Por exemplo, hoje nós temos no hospital médicos neonatologistas, enfermeiros neonatais. Entendeu? Neonatologistas. Nós temos lá no hospital, mas estão subutilizados porque estão em outras atividades, mas porque não podemos compor toda a força de trabalho para abrir esse serviço. Mas essa possibilidade tem, Joselito, desde que a retaguarda, que isso é importante, a retaguarda,
O hospital ele não tem como ofertar um serviço de hemodinâmica, um serviço de neurologia, porque são 2 serviços, por exemplo, eu sempre considero os 2 serviços importantes, principais para Cardiologia. cardiologia. Cardiologia nós temos um cardiologista no hospital, mas a hemodinâmica, no caso de UTI, hemodinâmica, no caso, para cuidar dos infartos, né, os neurologistas para cuidar principalmente da cabeça, né, tudo que envolve a cabeça. Então, esse é o diferencial. Mas, quiçá, logo em breve, com um grande hospital, né, a gente possa ofertar os serviços de unidade de terapia intensiva, tanto pediátrico como adulto. Marcelo, a gente viu recentemente também na imprensa e no próprio informativo EBSER, de recursos do governo federal, acho que na ordem de R$700 mil. Procede a informação, vai ser aplicado de que forma? Como é que a população vai sentir esse investimento? Procede sim, Aristênio, e eu digo que são recursos que não é novidade para a gente, né? E aí podemos adentrar nas linhas de financiamento do hospital. O hospital ele presta serviço assistencial à medida que ele contratualiza com o município de Cajazeiras, e que o município ele pactua também com os outros 15 municípios da região. Então, essa é a primeira linha de financiamento do hospital, que são os recursos provenientes da contratualização, da oferta de serviços. Outros recursos que o hospital recebe é do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, que é o REUF. Então, ao longo do ano todo, a gente recebe fracionalmente essas parcelas do REUF. E, recentemente, foi liberado a segunda parcela, isso porque nós já recebemos a primeira, na ordem de R$712 mil. Agora recebemos a segunda parcela do REUF do Ministério da Saúde e vamos receber mais 2 parcelas de R$712 mil também do Ministério da Saúde para investirmos em custeio. São recursos de custeio e isso serve para quê? Para a gente pagar os serviços terceirizados, para a gente pagar a contratação dos serviços de fornecimento de oxigênio, aquisição de insumos e a contratação dos serviços outros do hospital, necessários à manutenção dos serviços. Marcelo, a gente tratou muito aqui sobre a saúde pediátrica e a saúde da mulher. Quais são os serviços que são oferecidos lá no HUJB? Hoje, 2 serviços principais, que são as consultas ginecológicas, né? Os ultrassons que são realizados no hospital e, principalmente, iniciando agora as cirurgias ginecológicas. Nós temos médicos que já iniciaram com algumas cirurgias ginecológicas, não é? E esterectomia? Esterectomia. Não fizemos ainda esterectomia, mas vamos entrar, não era esterectomia. Então, esses 15 dias. Nesses 15 dias a gente espera que a gente A fila já está andando. Já tem a fila bem formadinha. Já tem a fila bem formadinha e aí outros serviços. Por exemplo, nessa semana nós fizemos cirurgias de homem. Quarta-feira nós fizemos serviço de homem. E o principal, nós fizemos 2 cirurgias otorrinas na terça-feira, cirurgias extras, Joselito, que o paciente estava esperando, aguardando as cirurgias e que ele só conseguiria realizar em João Pessoa. Que aqui nem na rede privada, nem na pública. pública. Se você procurar privado, você não vai conseguir fazer. Se conseguir na pública, só vai fazer no HUJB. E já temos uma fila e foi... Otorrino. Otorrino. Nós temos 2 médicas otorrino lá no hospital. Semana passada eu adquiri, para você ter uma ideia, um equipamento que custa R$172 mil. Um endoscópio, um nasofibroscópio, que servirá para o ambulatório de otorrinolaringologia. Então, é um serviço a mais, também, além dos serviços da mulher. Que mas esse aí agora também já é extensivo aos homens. já é extensível aos homens, tanto criança como adulto, né? É o público. E os serviços de adulto, por exemplo, agora nós recebemos o Dr. Tiago, ele é um médico urologista, cirurgião geral e médico urologista, e vamos começar as cirurgias de próstata, as cirurgias principalmente as cirurgias de vasectomia, não é? Que são muito procuradas. São aproximadamente entre 13 a 15 procedimentos na área de Cálculo urologia. renal poderá também ser... Olha, tem alguns casos, já estava conversando tanto com o Dr. Petrônio, como também com o Dr. Tiago, é possível alguns casos, mas é um pouco mais complexo, porque cálculo renal tem que ser através de ultrassom para quebrar as pedras ou através de guias,
não é? Através da uretra. Não sei como é esses procedimentos que eles falam Ou tanto, abrindo, né? ou Então, laparotomia. laparotomia. Laparoscopia, né? Por laparotomia. as duas. Né? Mas por laparotomia, por videolaparotomia, ela é feita, já é um serviço de alta complexidade. E tem que ter a referência da UTI perto. E tem que ter Isso acesso. significa que, como você disse no início, o leque de serviços, né, está aumentando, a cada ano vem aumentando um pouco. Sim, sim. A cada ano o hospital ele não é. Eu sempre digo o seguinte: eu chego no HUJB às 8 horas da manhã para trabalhar. Às vezes, quando a gente sai meio-dia, a gente chega às 8, o hospital ele está ofertando um serviço. Está naquele leque lá. Esse é o momento do hospital. Meio-dia ele já tem mudado, né? Porque as tomadas de decisões são rápidas, não é, Aristênio? De repente, chega lá no centro cirúrgico, quando o Aristênio trabalha, e diz: olha, vamos fazer isso agora. Pô, até ontem era outra coisa, agora vamos fazer isso. Porque aumentou. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora, Alexandre, fique calado agora, você faz parte do núcleo. Como é a relação? A gente sabe que o servidor público, ele sem sombra de dúvida, a peça fundamental para o funcionamento da máquina, né? Não é diferente na saúde. Como é a relação funcional do quadro? Você disse que tem quase 400 funcionários. Como é a relação funcional desses servidores? Porque a satisfação do servidor é expressa no bom atendimento. Eu acredito que o servidor lá do hospital, o empregado, ele é satisfeito. Ele é satisfeito e ele tem que estar satisfeito. Porque ele tem uma condição de trabalho boa, a condição não é ruim, ele tem um salário bom, o salário é o melhor salário hoje na área de saúde, Joselito. Quem paga é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E ele tem principalmente a perspectiva de crescimento em uma instituição, que é essa empresa, né? E o ambiente é harmonioso, né? As pessoas, você é um ambiente familiar, a gente sabe falar isso no hospital. O hospital é um ambiente familiar. Nos preocupa, às vezes, quando tem essas discussões, porque isso não é muito bem visto pelos nossos empregados, porque eles estão lá se esforçando, trabalhando dioturnamente, né, uma força de trabalho muito especializada e que, às vezes, a população ela não vê esse outro lado. Né? Mas, assim, eu sempre digo, o hospital não é porque eu estou gerente administrativo, mas, acima de tudo, eu sou um servidor do hospital e eu vejo o hospital como o melhor local de se trabalhar, pelo menos é até melhor do que a própria universidade, porque é um ambiente que dá prazer. Dá prazer quando você vê o sorriso da criança que está saindo do hospital. Tem pacientes que, quando vai saindo, eu não quero mais sair daqui porque eu sou muito melhor, eu estou melhor no hospital do que eu estivesse em casa. Claro. Né? E está sempre as pessoas com um sorriso no atendimento. Então, esse lado humano dos nossos empregados, ele se reflete no melhor atendimento. Eu fiz essa pergunta porque eu quero aqui de público dar um testemunho. A gente precisa criticar na hora que for preciso, mas precisa também ser justo na hora de reconhecer o trabalho. Eu cheguei há pouco mais de 15 dias no HUJB com minha filha, ela já tinha vomitado 6 vezes e já estava começando a ficar fraquinha, né? Ninguém me conhecia lá, pelo menos eu não conhecia, não sei se ninguém, mas eu não conhecia ninguém lá na recepção e nada. O atendimento foi excepcional. A criança foi atendida rápida, tinha pouca gente também, mas ela foi atendida rápida. A resposta também foi rápida, né, ao medicamento. Então eu quero aqui de público parabenizar o atendimento, a assistência, a humanização. Quando eu falei de humanização no momento, foi porque eu vi isso lá dentro. Eu vi aquele cuidado, aquele trato, não só com a criança, mas com os pais, né? Porque o pai já chega aflito, sim, com a criança já doente. E, às vezes, alguns se exaltam, mas as pessoas lá tratando super bem. Então, aqui, de público, quero parabenizar a direção, a todos os funcionários daquela casa, porque eu vi um trabalho de excelência. Mas é verdade. Sei que tem falhas, evidente, sim, né? Todo serviço tem falha. Mas o que eu vi aos meus olhos foi um trabalho perfeito. Que se reflita eu sou isso. Suspeito, não olho nem para mim. Não, mas isso é fruto do trabalho de uma equipe comprometida, tá? Isso é verdade. Algumas é pessoas verdade. falam, inclusive vi essa crítica e absorvi essa crítica de maneira
como é que eu posso dizer assim, mais Engoliu. mais sóbrio, engolido, e não. Outro, eu cheguei, fulano estava dormindo, meu irmão. Dormir lá no HU é complicadíssimo. E por quê? Porque lá tu dá plantão, de verdade. Eu estava de plantão, inclusive, hoje, e eu tenho apenas a minha hora de almoço. É 1 hora. Eu opto para ir na minha casa almoçar, porque eu fiz isso, almocei fora durante 8 anos, quando estava no Banco do Brasil. Eu prefiro comer um arroz com ovo em casa do que comer uma quentinha na rua. E assim eu faço. É 1 hora. Eu saí hoje, era 15 para meio-dia, voltei 15 para 1. Né? E saí pontualmente às 7, correndo para vir para cá, diga-se de passagem. Pintou nem o cabelo. Não, tem que botar um gel aqui, um negócio para a franja, como é que ficou. Então, não como diz no ditado popular, missa do corpo presente, aquela coisa toda, não. Mas é uma equipe diferente. É uma equipe diferente. Né? A gente vai trabalhar, e o bom, Joselito, aqui deixando as venhas, né, como diz vocês do direito de lado, é diferente você trabalhar numa instituição, não é que Marcelo está aqui, até porque Marcelo é da gente, antes de ser meu chefe, direto. Então, eu tenho orgulho de ser seu subordinado lá, de verdade. E o que acontece? Você trabalhar vendo, colocando em prática o que você vê na literatura, você é advogado. Muitas vezes você... o fórum é composto disso, aquilo, outro, e na prática você chega e não tem. É verdade. Eu fiz um curso técnico, primeiro um curso técnico na Escola de Saúde da UFCG, Escola Técnica de Saúde Maria Letícia Botelho, acho que é a melhor escola de técnicos e enfermagem que eu tenho notícia no interior do Nordeste. Notas excelentes. Estou falando a nível Nordeste, falando de Paraíba. Paraíba ela é a melhor de longe. Sim, né? referência. E a gente via muito isso, Marcelo. Eu via, por exemplo, vamos passar uma sonda vesical, nasogástrica, lá, abraçar a Romécia, minha professora de fundamento lá, Romécia demais. E ela dizia, quando a gente chegava no hospital, sem desmerecer o hospital regional, até porque faz parte daquela casa hoje, mas em 2002, quando estava construindo o hospital, de 2002 a 2004, era um Deus nos acuda. Faltava um bocado de coisa, era um caos, mas era bom, eu gostava. E lá você chegava, você via, olha, Romécia chegava e dizia, aqui é como deve ser feito. Aqui é como se pode fazer. Então eu via como era a prática técnica, toda a séptica, aquela coisa toda, e quando eu chegava na realidade eu não tinha. Gelco, essa injeçãozinha, essa agulhazinha que você bota para tomar um soro, tem um scalpzinho que a gente fez, e eu já peguei o scalp, que já era bom, mas antes era na agulha, enganchada numa coisa. E eu já peguei a parte do scalp lá no hospital regional, abraçar a turma no regional. Eu vim ver gelco, que hoje é comum, é outra agulhazinha que você bota e você pode menos dobrar. Menos doloroso, né? Menos sofrido. Para furar não, o bicho dói mais. Só que depois que ele está instalado, você fica bem mais à vontade. Eu vim ver um gelco já na graduação. Quando eu fui fazer enfermagem superior, é que eu vi o gelco para pegar. Estou dizendo um exemplo simples, porque você tem lá no infantil, na prática, o que eu vi no livro. Né? Eu estou numa central de esterilização, como hoje eu sou do centro cirúrgico, central de esterilização, é misturado, bem bacana. E lá eu tenho um objeto, por exemplo, uma termodesinfectadora, que eu vi isso no livro, acho que há muito tempo. Acho que termodesinfectadora aqui só vai ter em Campina, João Pessoa. E assim mesmo, acho que talvez não seja nem dessa nova. Outros objetos, outras coisas, você fazer uma cirurgia, abraçar o doutor Jordão, né? Figura de Jordão operando, você está fazendo um procedimento que é chamado curetagem semiótica. É literalmente uma curetagem, você faz via vaginal, vai lá no útero da mulher, lá tem um negocinho chamado pólipo, né? Não sou médico não, viu gente? Sou só um simples chapeado, quem gosta do que faz. E lá ele faz uma raspagem só naquele pólipozinho, um tumorzinho que tem lá na parede do útero, só que para ele achar essa pólipozinho na parede do útero, de lado ele tem uma ultrassonografia digital portátil, como se fosse um notebook. Você abre aqui e você faz... Uma câmera. Ele faz por ultrassom. Ultrassom. Aí ele visualiza. É tão bom o aparelho que você vê por ultrassom. Vai ter também a torre, vai chegar, né, Marcelo? Sim, a torre vai, de certa forma, facilitar. Aí você faz com câmera via vaginal. Estou dizendo alguns exemplos porque eu vivo as duas realidades. Assim, para a gente Né? ver a evolução que teve aquela casa de saúde. Né?
Não se compara Você já viu à fazer... época de 90, não desmerecendo, porque naquela época era o que tinha, Sim. né? Mas hoje Sim. é uma realidade outra, totalmente verdade. diferente. E, porém, ainda outras realidades, Marcelo pode atestar isso, até porque ele é quem faz essas compras, vai nos pregões, nos leilões e viaja muito, e é bem bacana, que jamais eu ouvi fazer uma desinfecção de alto nível de kit de nebulização. A gente faz lá. Sim. Então, aquela nebulizaçãozinha que sua filha, de repente, tomou lá, ela está assepticamente perfeita. Perfeita. Não Tranquila. corre o risco Não. de uma contaminação. Infecção não. cruzada, qualquer coisa, não Nada, corre, não. ela passa por todo um processo. Primeiro, passa pela termodesinfectadora, né? E com produtos específicos para fazer isso. Né? É uma desinfecção realmente, é uma das coisas que são muito bem acompanhadas no hospital, que são os nossos níveis de infecção hospitalar. Né? Então, Aristênio, ele que trabalha no centro cirúrgico, ele sabe muito bem disso. Bem verdade, se tem uma ideia, Joselito, eu trabalho no hospital, mas eu acho que fazia uns 5 meses que eu tinha entrado no bloco cirúrgico. Eu trabalho, estou todos os dias lá, mas fazia uns 5 meses que eu tinha entrado. E só entrei ontem no bloco cirúrgico. Ontem não, anteontem, né? Eu estava lá também. Porque a chefe disse, não, está liberado hoje, tinha acontecido as cirurgias no dia anterior e não tinha sido feita ainda a desinfecção terminal. Porque após cada as cirurgias é feita uma terminal, essa desinfecção terminal, o bloco cirúrgico ele fica estéril, 100%. Lacra mesmo, só entra. Aí lacra, só entra, e aí eu consegui entrar. Eu digo até assim, você vê o nível de maturidade das nossas equipes, né? E isso é que é importante. E também o respeito que os outros têm. Agora mesmo, por exemplo, chegou um profissional extremamente importante, nós temos um engenheiro clínico no hospital. Profissional que você só vai encontrar, por exemplo, no Hospital Universitário Júlio Bandeira, no Hospital Alcides Carneiro, em Campina Grande, no Hospital Lauro Vanderlei, em João Pessoa. Esses profissionais eles estão em todos os hospitais universitários federais. Ou seja, um equipamento que nós vamos comprar lá, a gente só compra depois que esse profissional ele verifica o equipamento, atesta que ele vai ter vantagens para a ampliação do nosso serviço. Você não faz de investimento perdido. Não tem investimento perdido lá no hospital. Eu digo isso, ninguém demanda uma aquisição para a gente sem que a gente tenha primeiro as justificativas, porque daquilo, né? Aí eu quero comprar porque é bonito. Não, porque é bonito não, tem que ter funcionalidade. Até mesmo porque você tem que ter uma coisa na cabeça, não somente como gestor, mas nós, como cidadãos. Nós temos que dar uma resposta à sociedade. Ali é dinheiro público, né? É nosso dinheiro, é o dinheiro das pessoas. E aí precisa que você faça primeiro esse mantra, essa reflexão, né? Realmente é viável? É possível fazer isso? Né? Então, este é o maior sentido de a gente investir em coisas certas. Né? E pelo menos está dando certo no hospital. Claro, vez por outra tem alguns desvios. Isso é normal, né? Nós não estamos todos os dias centrados 24 horas, até porque nós não aguentamos. Mas o hospital não para. Mas o hospital não para, é 24 horas. Eu já tive períodos de férias que eu cheguei de viagem às 4 horas da tarde e quando foi 8 horas da noite me chamaram no hospital e eu voltei para casa às 7 horas da manhã do outro dia. Imagina, eu passei a noite toda no hospital de férias. Então isso é comum, né? Isso faz parte da nossa rotina. Tanto é que as chefias elas têm tempo integral. Tempo integral é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Né? Você tem uma ideia, a Mônica ela está de férias, ela entrou de férias agora nessa semana, e desde quando ela entrou de férias, essa já é a 3ª entrevista que eu estou dando nesta semana. Né? Você vê que o hospital realmente não para, então há um frenesi. Às vezes a atividade não é interna, é externa. Sim. Né? Porque aqui, prestando uma entrevista falando sobre o hospital, você está a serviço do hospital. Sim. Né? Então... Pois é, a conversa aí dá 2 horas da manhã. Aqui a gente conversava a noite inteira e amanhecia o dia como você amanheceu. Né? Mas como nós temos horários... É verdade. E agradecer demais, Marcelo. Tem muitas outras coisas que a gente vai trazer. Não me olhe como um agente do hospital infantil. Não, como com diz certeza o povo. não. Não é mais hospital infantil, é hospital universitário. Né? Vamos criar a cultura de chamar o que o hospital realmente hoje é.
E Marcelo vai estar lá, a doutora Mônica também, ou em outras oportunidades a gente vai estender novamente esse convite. Espera chegar aí um colega, né, jornalista de lá, a gente espera que isso, para que possa massificar ainda mais. E, Marcelo, a gente agradece mais esse tempo, abre aí o espaço para que você conclama a população, vamos entender um pouquinho mais e parar de conversar tanta coisa sem sentido. Isso, é agradecer a você, Aristênio, agradecer a Joselito, a TV Diário do Sertão, esse instrumento maravilhoso de comunicação, né, pelo apoio que vem dando ao Hospital Universitário Júlio Bandeira, e dizer aos nossos usuários, aqueles que buscam aquela casa de saúde, que existe um instrumento importante, e que gravem esse instrumento na mente de vocês. É a nossa ouvidoria. A ouvidoria está lá para atender a toda e qualquer reclamação, sugestão, certo? Mas também os agradecimentos, né? Bom, sempre é bom também, né? Sempre é bom, os nossos empregados gostam. Então, tá lá e pode ligar através do telefone do 3532-4750 ou enviar e-mail através do ouvidoria.hujb@ebce.gov.br e fazer sua reclamação. É importante para a gestão, porque isso são os pontos de melhoria que nós temos na gestão. E dizer que estamos lá, aberto a vocês, né? Quiçá a gente pode estender também com alguns eventos também aqui na TV Diário do Sertão, no sentido de esclarecer melhor, pontualmente, quais são os serviços lá do hospital. Muito bem, a você de casa a gente só tem a agradecer pela paciência, pelo carinho que sempre tem com a gente. Muitas vezes a gente não manda aquele abraço pontual, porque é tanta gente, pessoal, a gente fica tão lisonjeado de ter tantas pessoas gostando do trabalho, pedindo para a gente trazer, faça assim, faça assado, a gente adora, só que aí, às vezes a gente não nomeia todo mundo para não pecar, né, esquecer alguém, e aí a gente fica com aquela cara só mexendo. Mas você não mandou um alô, mas a gente estende a toda a família. Para não pecar, né, pela né? omissão, né? É melhor. E aí a gente agradece demais a vinda de Marcelo, abraçar nossa equipe de produção, que a gente passou um pouquinho do tempo hoje, está ali toda completa. Em nome de Peterson Santos, a gente agradece demais esse espaço. E a você de casa, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, na próxima sexta-feira. Bom final de semana. Um abraço, fiquem todos com Deus, bom final de semana. E como no final de semana as pessoas gostam um pouquinho de exagerar na bebida, se beber não dirija, se dirigir não beba. Um abraço, fiquem todos com Deus.